Sempre foi passado que o mundo acabará com fogo. Quando ocorrerá esse episódio? Muito fim de todas as coisas, que é a purificação da terra. Por exemplo, quando ocorre depois do Armagedon, o livramento de Israel, o julgamento, na purificação da terra, é que esse fogo vai vir. Esse fogo está fundamentado em Zacarias, em Malaquias, tá certo? Onde ele diz que não restará nem raiz, nem ramo. Então, na purificação. Esta aqui é outra pergunta interessante. O que ocorre com as pessoas, o que ocorrerá, né? Com as pessoas especiais, autistas, aquele exemplo, pessoas que vivem em estado de vegetação, vegetativo, pessoas que têm síndrome de Down. O que ocorrerá com essas pessoas? Como será a forma de julgamento? Né? Veja, essas pessoas são pessoas que estão ainda na primeira dispensação da humanidade. Qual foi a primeira dispensação? Inocência. Inocente, meu filho, salvação direta. Salvação direta. Os pessoal estão com respaldo da inocência. Então, para eles não tem problema nenhum. Nesse momento, todos nós desejaríamos ser especiais, porque não tem consciência de pecado, não tem consciência de maldade, de ruindade, nada disso. Estamos no estado da inocência, portanto, salvação, certo? Por que algumas palavras na Bíblia são ocultas? Por exemplo, mar representa povos. Como fazemos para descrever ou entender isso? Desvendar, né, essas palavras. O que acontece? Aqui é outra pergunta. Não responde essa primeiro, eu faço a segunda. Veja, muitas das coisas que foram escritas de acordo com a realidade da época. Você imagina que o Império Romano estava perseguindo o cristão, etc. e tal. Se Deus manda, por exemplo, o menino que escreveu o Apocalipse, falando diretamente algumas palavras, muitas das correspondências dos cristãos eram paradas nas alfândegas. Então, quando eles paravam a olhar, a mulher era anjo, leão, não sei o que, coisa desses crentes, deixaram passar. Então, na verdade, assim, é uma estratégia do próprio Deus, de acordo com o período vivenciado por cada um desses profetas. Outro fator aqui, a Bíblia também, ela está recheada de diversas linguagens, hipérboles. Jesus usou muitas hipérboles para fazer as suas pregações, usou parábolas, usou figuras. Por exemplo, eu sou o caminho. Jesus é uma estrada que a gente pisa nele? Não, ele não é um caminho. Mas uma figura de linguagem que ele usou para se representar como uma opção de salvação. Então a Bíblia é rica, ela faz uso dessas possibilidades gramaticais para que a gente enriqueça e também, naquele período, teve o objetivo de preservar a vida dos cristãos daquele período. O que acontece com uma criança que comete suicídio? Isso é uma verdade. Hoje já existem muitos casos de crianças que cometem suicídio. O que acontece com essas pessoas? Gente, nós vivenciamos então a primeira dispensação da inocência, onde nós não temos discernimento de bem e de mal, que é certo e que é errado, não consegue discernir a mão direita e da esquerda. Por lado da pé, nós vamos para a segunda fase, que é a dispensação da consciência. Nós somos conscientes do nosso pecado. Se essa criança, hoje existe uma palavra chamada mimetismo. O que é mimetismo? É você imitar outro, tá certo? Então, muitas crianças hoje, tudo que a gente faz, ou não faz, a criança imita. Se uma criança cometer suicídio por mimetismo, sem consciência do que ocorreria, eu falo para vocês com toda a sinceridade, a minha crença, Deus não é carrasco. Ele entende que a criança cometeu aquele suicídio por mimetismo, imitando um adulto ou que viu no desenho, o boneco se jogar da ponte e não funcionar, como é que aconteceu a mesma coisa? Se essa criança está no estado da inocência e ele cometeu isso, ele vai ser salvo, porque foi por mimetismo. Agora, se ela já está numa fase onde já sabe o que é certo e o que é errado, aí já não dá nem para chamar como criança, ela tem consciência, e aí é perdição. Como ficará a terra após todos os acontecimentos apocalípticos, após todos estes acontecimentos? A terra vai ficar numa carnificina, num mau cheiro terrível, os mares com um monte de animais boiando, aves de rapina comendo cadáveres, corpos, e Cristo, ao vir estabelecer o período milenial, ele fará a purificação da terra com fogo. Está em Apocalipse, está em Malaquias. Se quiser complementar. Se o chip não será para nós, igreja, em que época será? Por que se fala tanto dele agora? Eu diria que isso é, na verdade, um alerta da igreja. Porque se já está falando dele agora,
é um sinal para eu e você ficarmos alertas mais do que nunca que o arrebatamento está às portas. Vai ser um período do anticristo para aquelas realidades que nós apresentamos. E aí é importante que nós vivamos como crentes fiéis para a gente não estar nem aqui quando forem fazer as primeiras implementações. Se quando os bebês estão na barriga, eles têm salvação, aqui possivelmente refere-se à criança natimorto, né? Aqueles casos em que a criança morre na barriga da mãe. E se é verdade que só começa a ter pecado com 12 anos, ou até ter conhecimento de Deus? Não, 12 anos não, isso não tem fundamento bíblico. Essa criança, ela começa a cometer pecados a partir do momento que ela passa a ter entendimento, discernimento entre o que é certo e o que é errado. Não dá para você, por quê? Porque as meninas amadurecem primeiro. Então Deus, o cronômetro do céu, as meninas vão para o inferno a partir dos 7 anos, os meninos vão a partir dos 9, porque elas amadurecem primeiro. Não dá para isso, né? Então, não dá para se definir. Saiu da fase da infância, caiu no encanto, da simplicidade, perdeu sua inocência, passa, e aí tem alguns pontos identificadores, que cada pessoa amadurece com ela, não dá para estabelecer. O fato é que a criança, no período da sua infância, ela está coberta pela inocência e a resposta da salvação. O que acontecerá no período do milênio? Gente, eu não queria falar muito sobre isso, embora tenha base para isso, porque o próximo palestrante vai falar sobre o milênio, senão o antecipa. Quarta-feira também, né? Então, assim, mas o milênio vai ser o período de cumprimento do que Deus prometeu para Abraão, um período de gozo, um período de paz, onde os animais não terão, com a prisão de Satanás, a ferocidade estará isenta dos animais. Está escrito em Isaías que a loba vai passar junto com o cordeiro, que o bebê que rasteja pelo chão vai colocar a mão no buraco onde a cobra, onde o basilisco está chocando o seu ovo, e por não haver ferocidade, esses animais não agredirão a natureza humana, haverá perfeita harmonia. Porque tem mais coisas aí, mas quem vai falar sobre ele vai ter essa propriedade, senão eu acabo burlando a pessoa que vai falar. Embora a partir de 611 depois de Cristo que a implementação, a matriz do Maomé passa a trabalhar, a desenvolver a partir de 611 depois de Cristo, veja, para qualquer um desse povo que tem na frente Jesus Cristo, obviamente serão contemplados com salvação com arrebatamento. Agora é óbvio que a tratativa para quem estabelece outro Deus, como Deus, a não ser o Cristo, aí obviamente é o destino de todo aquele que não estabeleceu o Cristo como salvação, é perdição. Agora, no contexto, por exemplo, no contexto geral, então, o anticristo ele pode ser um judeu, alguém contra que vai ficar contra Israel e vai ajudar o povo, os muçulmanos, vai levantar os muçulmanos contra nós. Então, a nível mundial, ele vai, obviamente, estabelecer o período a nível mundial. Agora, veja, uma das prerrogativas argumentadas pelos teólogos é que o mesmo argumento que foi usado para que Saddam Hussein abandonasse o país quando ele invadiu, vai ser essa mesma argumentação de que Israel precisa liberar parte do seu território, porque os muçulmanos, na verdade têm uma raiz abraâmica, uma vez que eles têm a origem de Ismael, filho de Agar. Ok? Diante disso, ele ganha a sua notoriedade. Agora, no contexto salvífico, Jesus Cristo é o ponto central da salvação. Se não houver a conversão a Jesus Cristo, aí não dá para a gente garantir salvação. Visto isso, porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Ok? Será que quando fala-se em Israel,
não quer dizer povo de Israel, ou seja, o anticristo poderá estar em qualquer parte do mundo? Sim, obviamente, porque o judeu é o único povo no mundo que não perde a nacionalidade. Se o judeu vai para a Bahia e casa e nasce lá, o menino é judeu baiano. Se ele vai para a China, é um judeu chinês. É o único povo no mundo. Então, sim, está corretíssimo essa palavra aqui. Pode ser que o anticristo seja um descendente de Israel e esteja em qualquer parte do mundo. Lembrando que essa afirmação que eu fiz aqui, citação do livro, é uma especulação de alguns místicos escatológicos judeu, só que nós não temos base para afirmar que o anticristo nasceu desde 25 de fevereiro e que está ao povo das nações, em Jerusalém. Pode estar em qualquer nação, conforme essa pergunta que se escolheu. O que ocorrerá após? Eu acho que ele vai vir lá da Bahia. Bom, nós teremos então aí o julgamento, o juízo do trono branco, que não se dará na terra, porque muita gente se dará no espaço sideral, e após o juízo do trono branco, na verdade, só para os condenados serem ressuscitados, Deus perdeu, e aí, novo céu, nova terra, nós vamos começar um período sempre eterno, que é o período de gozo eterno. Em relação aos números romanos sobre a besta 666, qual é o fundamento? De onde veio estes números? Então, gente, isso na verdade é algo romano. A partir da invenção das escritas, e a gente teve os hieróglifos, etc. e tal, a partir das suas escritas, os romanos atribuíram valores a essas letras. Eu não tenho, por exemplo, como falar a partir de por que eles escrevem isso, não tenho essa informação. Mas, na verdade, as especulações que vêm, que não tem base bíblica, usam os valores das letras como fonte de referência. Alguns críticos dizem que a partir da Cabala, que os antigos judeus também praticaram, mas aí eu não tenho como explicar isso. Ontem foi falado pelo palestrante que o inferno tem categorias de punições. Agora a questão é que, se o inferno tem categorias de punições, por que se pecado é pecado, não importa a gravidade? Se pecado é pecado, não importa a gravidade, por que o inferno tem categorias de punições? Bom, na verdade, você teria mandado essa pergunta para o palestrante de ontem, mas na verdade é assim, gente, eu prefiro ficar com um pouco que a Bíblia me dá do que por muito que se oferece por aí. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então é óbvio que já está no inferno, meu amigo. O que é uma ferida para quem está leproso? O cara está com pereba no corpo todinho. Uma ferida uma ferida menos. Então, o cara está sofrendo, já está dentro do inferno. Não adianta, o cão, eu peguei menos, o cão vai me deixar numa escala hierárquica. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas a corrente lógica se acredita. Tá certo? Eu, particularmente, não vejo base bíblica para isso, porque inferno é inferno.